14. Nosso casamento civil foi num cartório, empoeirado e feio, num bairro modesto, com a presença dos padrinhos e meus pais. À tarde desse dia, houve reunião com mesa de doces e champanhe que meus padrinhos ofereceram aos parentes e amigos íntimos. Leandro e eu preferíamos que nada disso houvesse, mas eles fizeram questão de brindar pela nossa felicidade. Depois viajamos de trem para a Aparecida do Norte. Minha sogra pedira que a cerimônia religiosa fosse naquele santuário, por promessa feita muitos anos antes. Os hotéis eram modestos, os quartos mal encerados, mobílias feias e sobre as mesas dos quartos moringas com água. Romeiros vinham de toda a parte do Brasil e enchiam as ruas, a praça da igreja, maltratada e barulhenta. Dentro da igreja havia sempre fila de pessoas que queriam beijar o altar da santa. Pediam licença e iam passando, crianças chorando, mulheres dando de mamar aos filhos, os seios calmamente cobertos por toalhas limpas e bordadas. Velhos se arrastavam, paralíticos em carrinhos, e eram levados diante do altar para que a santa os curasse. Os acompanhantes tinham rostos tristes, faziam o sinal da cruz rapidamente e ficavam olhando o altar, sem pensar em nada. Pedintes, aleijados, gente coberta de feridas, mendigos maltrapilhos, vendedores de bilhete apregoando. Compre o avestruz, olha a vaca. Aos gritos na porta da igreja. Padres e freiras atravessavam a praça, entravam, saíam, parece que ninguém tinha sossego, ninguém parava porque não era possível se concentrar na multidão. O ambiente, o barulho, os gritos, os vendedores de doces, de imagens, de santinhos, a sala de milagres com pernas, braços, barrigas de gesso, tudo isso me impressionou e me ficou na memória. Mamãe e minhas irmãs, preocupadas em rezar, comprar encomendas feitas por amigos, levar lembranças de Aparecida aos parentes que não tinham comparecido, percorrer e ver tudo, esqueceram-se de mim. Eu me lembro de as ver passando pelos corredores desde manhãzinha, apressadas, acompanhadas, desacompanhadas, indo e vindo, visitando a sala dos milagres, falando, comentando, enquanto eu procurava colocar na minha cabeça o véu de tule que não parava, a grinalda que caía de um lado para o outro. Perdi os grampos, procurava-os pelo chão sujo do quarto, não encontrava. Toda a gente esqueceu a noiva. Minha sogra e Virgínia, a cunhada que depois se fez freira, também ocupadas em visitar o santuário e em fazer compras para fulana, em se confessar com o padre tal, passavam também na frente da porta aberta do meu quarto e não me viram atrapalhada com a grinalda e com o véu que teimava em despencar a todo instante. Com um vestido de cetim branco, confeccionado por uma das melhores casas de São Paulo, eu procurava grampos pelo quarto, enquanto os gritos e a poeira entravam pela janela. O chão do quarto parecia cor de terra, de tão mal cuidado. Em todo objeto que se pegava, sentia-se o pó que o cobria. Da praça vinham os pregões, pé de moleques, marmelada branca, olha o retrato, quem quer tirar retrato? Números, vozes, pedindo esmola, cocadinha, olha a cocadinha especial, compre, o número do porco, quero o número do cachorro, tem aí? Dei uma olhadela pela janela e vi o céu bonito, a manhã de sol e a miséria do mundo espalhada na praça, no adro da igreja, nas esquinas das ruas, onde cães sarmentos se coçavam e mendigos babavam. Nossa Senhora, que lugar, pensei. Se soubesse, não faria vestido tão bonito. Compre, hoje vai dar cavalo. Eu já pronta, tentando prender o véu que me caía pela testa. Fazia calor, cada vez mais calor. Saí para o corredor. Talvez alguém se lembrasse de que a noiva precisava de ajuda. Tive vontade de sair gritando. Onde está o noivo? Sabem de uma coisa? Vou me casar em outro lugar. Eu não me caso de pronto. A noiva estava ali esperando a mãe, a madrinha, qualquer pessoa, mesmo estranha, que lhe prendesse o véu que, juntamente com o suor, continuava a não parar. Mas todos passavam apressados e sorriam para mim,
até os desconhecidos. Afinal, mamãe e minhas 2 irmãs, Nicota, não pudera vir. Pararam na porta do quarto e sorriram. Eutimia, toda sorrisos, perguntou: está pronta? O vestido está uma beleza. Vi o rosto de Guiomar espiando atrás do Eutimia, o creme do rosto derretendo por causa do calor. Disse, mostrando os dentes muito brancos: Nossa Senhora Aparecida, a noiva está uma maravilha. Mas eu sentia vontade de chorar. Comecei a resmungar para as 3. Vocês se esqueceram de me auxiliar a colocar o véu, a me pentear. Eu vi muitas vezes passarem por aqui e nem olharem para mim, cada uma com um ar mais abobalhado. Não vieram me ajudar. Vocês nunca estiveram nesse lugar antes? Estamos aqui para ajudá-la, disse mamãe. Onde estão os grampos? Largaram os pacotes de compra e começaram a prender meus cabelos, ajeitar o véu, enquanto mamãe assistia e aprovava. Tiraram os grampos que tinham e os colocaram em minha cabeça. Agora está firme, não vai mais cair, falou Guiomar. Por que você não chamou? Perguntou mamãe. Não respondi, os lábios cerrados de raiva. Começaram a trocar olhares como se dissessem: não pergunte nada, ela está furiosa. Arruma aqui, prende ali. Rodearam-me, examinaram-me de perto e de lado. Uma delas saiu pelo corredor e foi buscar água para eu tomar. A água das moringas acabara. Depois voltou com a moringa meio quebrada e um copo. Tome um pouco de água com açúcar. Você está muito nervosa. Eu estou com raiva. Não estou nervosa. Vocês se esqueceram de vir me ajudar a vestir. Sou noiva abandonada. Meu Deus, estamos aqui e houve tempo para tudo. Nunca abandonaríamos você. Que ideia! Papai havia combinado que não entraria comigo na igreja, porque mais parecia meu avô do que o meu pai. Eu entraria com o meu cunhado e padrinho. Descemos a escada do hotel que dava diretamente para a rua. Devagar, segurando as saias, olhando bem onde pisávamos, podíamos escorregar em cascas de frutas. Demos belo espetáculo atravessando o largo, todas bem vestidas, perfumadas, acompanhadas pelos olhares de toda a espécie de gente. Olha a noiva, dizia a molecada correndo ao meu lado. Olha o número da sorte, hoje vai dar cavalo. Quem quer comprar cocadinha? É barato, dona, feita em casa. Tem da escurinha e da branca. O número da vaca, olha a vaca. Toda a gente comia, atirava papéis pelas calçadas. A praça inteira lembrava o pátio dos milagres do romance. Doentes, mendigos, pedintes, cocada, vaca, cavalo, avestruz, feridentos, horrível pátio dos milagres. Chegamos, arrastando as saias no pó e na sujeira da porta da igreja. Muita gente parada olhando a noiva. Vi papai sentado num dos bancos ao lado dos meus irmãos. Só se levantaram quando passei por eles. Entrei de braço com meu padrinho Armindo Cardoso, que me batizara e fora meu segundo pai. O noivo me esperava perto do altar e ficamos ali, lado a lado. Padrinhos e parentes ficaram assistindo em meio à multidão. Diante de Nossa Senhora, humilde e escurinha, em seu nicho, apenas o padre, 2 meninos coroinhas e o casal de noivos. Do altar continuei a ouvir a gritaria lá fora, a correria dos moleques, nomes feios, latidos de cachorro, vozes pedindo esmolas, numa mistura de estarrecer. Na véspera eu já havia conversado com Nossa Senhora e achava que não era pedir muito as 3 graças que resolvera explicar. Eu tinha 3 irmãs que podiam ser minhas mães pela diferença de idade. As 3 tiveram boa educação, haviam estudado línguas e música. Bonitas, inteligentes, elegantes e bem casadas. Os maridos eram bons, simpáticos e as amavam. Mas pedi a Nossa Senhora que o meu não fosse como nenhum deles. Minha madrinha, tão meiga e tão linda, tinha filhos bonitos e fortes, mas não era feliz como merecia. Tinha um marido ciumento e pedi à santa que o meu não fosse assim. A segunda, tão bonita e inteligente, esquecera tudo o que havia aprendido com Miss Alberta. Nem parecia que estudara tanto. Só tinha filhos, um ano sim, um outro não.
e nem fora ao casamento porque já estava esperando o outro. Nossa Senhora, assim também não. A mais moça das três, Guiomar, que todos diziam ter sido a mais bela das irmãs, fora bem casada, tivera 3 filhos lindos, mas nunca possuíra dinheiro. Nunca pudera dizer: estes 5.000 réis nada adiantam, representam tão pouco para mim. Sempre dizia com um sorriso triste: uma nota de 1.000 réis é importante para mim, quanto mais de 5. O marido, Sousa Fleury, nosso primo, era inteligente, bondoso, gostava do lar, caseiro, mas nunca pudera melhorar a situação financeira da família. Fora sempre pobre, morrera pobre, e ela fazia tricô para se sustentar e educar melhor os seus filhos. Assim também não, senhora Aparecida. Só quero que compreenda e me ajude. Que não haja ciúmes infundados, nem tantos filhos, nem tão poucos 1.000 réis. Ao lado de Leandro, ajoelhados os dois, vi que a missa estava principiando. Naquele instante percebi alguém segredar qualquer coisa ao ouvido de Leandro, que por sua vez inclinou-se para o meu lado e segredou qualquer coisa que não entendi. Só sei que meu noivo se levantou e deixou a noiva, a igreja, os convidados, e sumiu. O que estaria acontecendo? Alguém desmaiara? Alguém morrera? Porque não ouvi, não prestei atenção ao que ele disse ao meu ouvido. Vi-me então só diante do altar, sem coragem de olhar para trás, mas certa de que alguma coisa grave acontecera e meu noivo desaparecera. Em vez de rezar, comecei a lembrar de todas as histórias de noivas abandonadas no altar, de noivos que fugiram na hora do casamento, arrependidos, cada caso mais tétrico que o outro, que ouvira em família, nos serões familiares. Pensava: devo gritar? Desmaiar? Devo olhar para trás, para a multidão e perguntar para onde ele foi? Onde está meu marido? Os movimentos do padre eram lentos, pareciam medidos, contados, segundo após segundo, dando tempo ao noivo arrependido para voltar. Prolongava as frases, parava, dizia outras, murmurava, sussurrava: ele está morrendo de dó de mim. Onde estava Leandro? O padre está rezando ainda o introito? Percebi que pronunciava palavra por palavra, devagar, devagarinho. Voltava-se ora para a multidão, ora para o altar. Abençoava e murmurava. Os coroinhas nada entendiam. A missa estacara antes de principiar. Para onde fora Leandro? O tempo era lento, os movimentos do padre também, de costas, de frente, sussurrando, rezando. Coitada da noiva! Afinal, percebendo o vulto de Leandro ao meu lado, parecia haver estado ausente um século. Suspirei tranquila. Ele me olhou e sorriu, como a querer contar o que acontecera, mas não podia. Sorri também, animada. Trocamos alianças, rezamos, comungamos. Nem ouvi o sermão do padre, os conselhos que nos deu. Enquanto as crianças choramingavam, mamavam, corriam pela igreja, com gente correndo atrás delas entre gritos e protestos da meninada. Finda a cerimônia, Leandro se inclinou para me beijar e murmurou sorridente. Fui buscar o padrinho que ainda estava na cama. Tive de acordar com água fria. Quase dei nele. Ontem tomou um pifão daqueles. Comecei a rir também. Todos pensaram que ria de felicidade. Sim, de felicidade, e por causa daquele padrinho que perdera a hora e agora estava lá, todo mesuras, cara inchada, olhos empapuçados, desejando-nos milhões de felicidades. Mais tarde perguntei a Leandro: não sei por que você foi buscar o padrinho. Você estava se casando, devia ter ido outra pessoa. Entre risadas, meu marido explicou que ninguém conseguira tirá-lo da cama. A cada um que ia chamá-lo, respondia: já vou, e dormia de novo. Então fui até lá. Encontrei-o estendido na cama, de roupas, sapatos e tudo, e roncando. Sacudi-o, joguei água fria no rosto dele.
Finalmente deu um pulo e acompanhou-me, ajeitando a roupa na rua, ainda estremunhado. Os outros não tiveram coragem de jogar água nele. Houve grande almoço após a cerimônia, no próprio hotel. Risadas, retratos, muita alegria. Tomamos o trem para São Paulo, noivos, pais e convidados. A alegria continuou. Só o padrinho retardatário estava agora sóbrio, meio envergonhado e tristonho. A cabeça no ombro de meu marido, olhos cerrados para não enjoar, de mãos entrelaçadas, chegamos a São Paulo, já no crepúsculo. Despedi-me de todos na estação. Fazia calor. Minha irmã Guiomar, carregando pacotes de santinhos e encomendas, tinha o rosto afogueado com a pintura escorrida. Então eu temia a aconselhou que passasse o lenço, tirasse tudo. Assim estava parecendo uma máscara. Sorri. A mim, nada daquilo interessava. Estava feliz demais para me preocupar com os outros. Minha sogra ficou triste de repente e ouvia dizer: criamos os filhos e depois os perdemos. Mamãe, mais triste ainda, perguntou ao me beijar, despedindo-se: você já me abandonou, não é? O padrinho que tomara o pifão observou: o mal ou o errado em tudo isso é que o marido é filho único e a esposa é a caçula de uma família de 8 irmãos. Ambas devem pensar que não perderam coisa alguma nem foram abandonadas. Ganharam, sim, uma filha e um filho, e todos serão felizes. Assim é que se deve pensar. Não tivemos viagem de núpcias. Fomos para nossa casa em Itu, onde residimos durante algum tempo. Minha sogra foi a primeira a passar alguns dias conosco, depois meus pais, depois minha cunhada Virgínia, que mais tarde entrou para o Carmelo. Nossa casa em Itu parecia um chalé, com um terraço ao lado. Havia um quintal pequeno com goiabeira, para lembrar minha infância. Era perto da estação onde meu marido tinha escritório. Nada faltava em casa. Minhas cunhadas haviam estado lá antes, contratado empregada para todo o serviço, enfeitada com flores, tudo preparado com carinho e esmero. Quando chegamos, as flores perfumavam as jarras, os móveis brilhavam de limpos, e o sorriso de Maria nos esperava com o jantar. Era filha de um empregado da estrada e não sabia cozinhar. Como eu também não sabia, de quando em quando havia fracassos na cozinha, apesar de estarmos sempre lendo o livro de receitas. De quando em quando um sucesso. Pouco depois de nossa chegada, meu marido avisou que ia fazer pagamentos na estrada e se ausentaria por alguns dias, mas já pedira à mãe para me fazer companhia. Assim ficamos, minha sogra e eu, pela primeira vez em íntima convivência. Sentadas no terraço, conversávamos horas e horas, ela sempre costurando, eu de mãos vazias. Ela me ensinou a preparar os pratos prediletos de Leandro. Eu me esforçava, gostava de aprender, mas quando cozinhava sozinha, nunca dava certo. Minha sogra parecia minha mãe, sempre ocupada em algum trabalho, e narrava-me fatos de sua família, que era do estado do Rio, Valença. As dificuldades que enfrentara para criar sozinha os filhos, pois enviuvara cedo. Descrevia a infância de Leandro, e eu gostava de ouvir tudo o que se referisse ao meu marido. Em Itu ainda vivia uma senhora que fora amiga de vovó e chamava-a de prima Chiquinha. Procurei-a e visitei-a algumas vezes. Apesar de contar mais de 80 anos, era lúcida e me contava histórias de sua mocidade nas fazendas daquela época. Como viviam no tempo da escravidão, como se alimentavam, como eram as senzalas e como viviam os escravos. Eu era boa ouvinte e prestava atenção a tudo o que ela narrava. A casa dessa senhora era velha também, com móveis muito antigos e pesados, de Jacarandá da Bahia. Os guarda-louças iam até o teto. Morava sozinha, com algumas negras para servi-la, descendentes de escravos. As negras faziam doces que iam vender nos largos das igrejas, a fim de ganharem mais dinheiro. Eu encomendava doces antigos que elas faziam muito bem: baba de moça,
cocadas, balas de coco. O aspecto pitoresco disso tudo é que, sem saber, eu estava armazenando fatos e maneira de viver, para depois colocar num dos meus livros, Luz e Sombra. Eu perguntava, Dona Olímpia respondia. Havia muitos escravos em sua fazenda? Como era a roupa deles? O que comiam? E quando ficavam doentes? Pacientemente ela respondia e eu anotava na memória. Um dia encomendei fios de ovos às empregadas de Dona Olímpia. Nunca vi nada tão perfeito e saboroso. Quando eu ficava só em casa, fazia tricô, lia e tocava violino. A cidade dormitava num silêncio impressionante. Era branca, a poeira era branca. Eu nunca vira pó esbranquiçado. Novidade para mim. Viera da zona do pó vermelho, da terra roxa, terra dos cafezais sem fim. Ouvia-se o canto tímido dos pássaros, o ruído do carro de bois entrando na cidade, as velhas vindo às janelas para comprar coisas, os óculos levantados e presos nos cabelos brancos. Às vezes apareciam só para ver as outras comprarem, escolherem palmitos grossos, frangos, mandioca, ovos. Apareciam negrinhas com cestas, escolhiam. O sol batia em cheio nas calçadas alvacentas de pedras, gastas pela passagem dos anos, mais fundas no meio. Os bois puxavam com preguiça, o carreiro andava devagar. Sem sapatos e sem dentes, as calças de algodãozinho riscado, enroladas no meio das pernas. Canelas finas, fazia negócio. De quando em quando, cutucava um boi com a varinha comprida. Anda mais depressa, mimoso. Vamos, alecrim. Tu parece que está dormindo em pé? O alecrim, aguilhoado, acordava num sobressalto, dava 1 ou 2 passos mais apressados, depois caía na sonolência outra vez. As rodas do carro, com madeira apropriada justa posta, bem apertadas, chiavam num canto monótono, de propósito para chamar a atenção. Acordava toda a cidade. Parava numa esquina. De todas as portas saía gente, velhinhas de chinelo, encarquilhadas de rosto, cabelos grisalhos. Trouxe cará? Tem frango? Quanto custa o palmito? Rodeavam o carro, donas de casa, velhos aposentados de óculos no nariz, crianças curiosas, pretas velhas e negrinhas. As moscas caíam sobre os lombos dos bois. Alguns tinham bernes. Inquietos, agitavam os rabos para espantar as moscas, ou ficavam numa pasmaceira suportando o tormento. Os chifres eram tão compridos que pareciam entrelaçados, costelas aparecendo, resignados, atormentados. O carreiro não falava, apenas respondia, recebia dinheiro e dava troco. As mãos pareciam galhos secos. Se reclamavam o preço das coisas, era como se nada dissessem, ele não respondia. O carro continuava seu giro pelas ruas, chiando, perdia-se na distância. Todos se recolhiam em suas casas. Alguns ainda ficavam de cotovelo no peitoril das janelas, olhando o carro sumir no fim da rua. Eu esperava meu marido no portão. Entrávamos abraçados em casa e parece que tudo se iluminava com sua presença. Nosso amor aumentava com o tempo. Papai e mamãe foram passar umas semanas conosco. Preparei o quarto deles. Eu mesma fiz as camas. Coloquei flores nas jarras, tapetinhos ao lado das camas, coloridos, quadradinhos de lã com cores do arco-íris. O chão era encerado, toda a casa tranquila e limpa. Fiz a sobremesa. Papai chegou, passou o braço pelos meus ombros como a dizer: a maior felicidade é ver uma filha ou um filho feliz. Não disse, mas pensou. Nossa vida era sossegada. Tivemos visitas e aprendemos a jogar bride com um casal amigo. Tudo tão tranquilo, era como um riozinho correndo numa planície, sem nada perturbar, nem interferir. De repente, senti que estava com febre.
Passei 2 dias sem conseguir comer. Sentia as mãos quentes, fraqueza. Adoeci seriamente. Não quis contar ao meu marido. Disfarcei, quanto pude. Mas todas as tardes a febrinha vinha, sorrateira, cada dia mais alta. A dor de cabeça era forte. Eu nunca tivera dor de cabeça. O médico amigo veio, examinou, apalpou, mandou fazer repouso e dieta. Pode ser gravidez, mas não compreendo essa febre. Nesse mesmo dia, meus pais chegaram a chamado de Leandro para ficar comigo. De novo vieram e não me deixaram. A febre continuava a subir todas as tardes. Eu não me alimentava, enfraquecia. Quando o termômetro marcou 40 graus, a moléstia foi declarada. Para tifo. Fiquei mais de 1 mês na cama, sem comer, a não ser caldos e frutas, remédios, injeções, meus pais sempre no quarto, Leandro debruçado na minha cabeceira, perguntando o que eu sentia, o que eu desejava comer, dissesse alguma coisa, pedisse, fosse o que fosse, ele mandaria vir. Eu sorria vagarosamente, dizia, nada, só desejava a presença dele, as mãos nas minhas mãos, o carinho, o amor e a presença dia e noite. Eu sentia muitas mãos apalparem minha testa, muitas vezes por dia. Ouvia a voz do médico, perguntava, receitava. Nada parava no meu estômago. Meu marido não me deixou mais. Mandou um ajudante no lugar dele, para o serviço urgente na estrada de ferro. Resolvia os casos, telefonava, assinava, tudo no escritório em casa. Saía poucas vezes, só quando era absolutamente necessário. Logo vieram contar. O diretor da estrada disse que você era considerado um dos primeiros engenheiros, eficiente e trabalhador, antes do casamento. Depois que se casou, é um dos últimos. Leandro achou inútil explicar que não poderia deixar a mulher com 40 graus de febre e percorrer a estrada como antes. Mas nesse dia em diante só pensou em deixar a estrada, apesar de nada dizer. Quando me levantei após 2 meses, fraca e magríssima, papai disse, agora é preciso recuperar depressa, você só tem dentes e olhos? Sei que a doença, a febre, as hemorragias acabaram com a minha gravidez. Todas as manhãs e tardes, vinha um dos trabalhadores da estrada trazer Mariposa, uma cabrinha branca, que me faziam tomar leite ordenhado na hora, que eu tomava como remédio. Eu gostava da cabra, tratada e muito limpa, que aparecia sempre mastigando e me olhava com os olhos mansos. Eu gostava de alisar-lhe o pelo, puxava-lhe o cavanhaque e perguntava, como vai Esmeralda? O dono explicava que não se chamava Esmeralda. Seus filhos haviam batizado a cabra com o nome de Mariposa. Ele também não gostava do nome, mas os filhos quiseram. Eu retrucava que era uma pena, pois ela mais parecia uma esmeralda, com os olhos esverdeados. Onde se viu Mariposa dar leite? Quando ela ouvia o nome, agitava-se e olhava o dono como a perguntar, cumpri bem minha tarefa? Podemos ir? Eu guardava pão seco e mandei comprar milho para dar ao animal, desde que o dono não quisera cobrar o leite. Como hei de cobrar ao senhor, doutor? Devemos muito a ele. Minha senhora, é um prazer que retribua um pouco do que ele já fez por nós. Dava uma palmadinha no lombo da Mariposa, que já sabia, e caminhava para a porta, sempre mastigando qualquer coisa. Mamãe inventava pratos para que eu tivesse apetite. Eu escolhia uma batata, uma asa de frango, 2 colheres de creme de aveia. Mamãe se queixava. Você gostava tanto de aveia, não se lembra mais? Mã guardava todos os dias um pouco de creme para você. E agora? Mais uma colherada, só mais uma. Meu marido me carregava ao colo, da cama para o sofá, do sofá para a cadeira de balanço. E durante ainda 30 dias tive febrinha todas as tardes. Aos poucos, tudo se normalizou. Meus pais voltaram para São Paulo. Leandro continuou a trabalhar e a viajar. Foi quando tivemos que deixar o chalé, o dono pediu.
Fomos residir num sobrado imenso, na mesma rua. Embaixo era um banco com bastante movimento. Instalamo-nos na parte de cima, onde havia salões e muitos quartos que não chegamos a ocupar, nem mobiliar por falta de móveis. No meio, um pátio, pois a casa formava um quadrado. As janelas ou davam para a rua ou para o pátio, que mais parecia um depósito de materiais e ferros. Nenhum verde para olhar. A cozinha era enorme e escura. A luz vinha só por uma porta que dava para o terraço, que mais parecia um corredor. Desse corredor havia uma escada diretamente para o pátio. Num canto havia montes de coisas velhas, pedaços de armários, pedras acumuladas. Com certeza era assombrada a casa velha. O banheiro, rodeado por um tabique até certa altura. Quando se entrava, tinha que se acender a luz, de tão escuro. A água quente vinha diretamente da cozinha. Precisava bastante lenha para aquecer os canos. Leandro mandou instalar uma banheira comprada quando nos casamos. Vivíamos com essa banheira nas costas, pois em nenhuma casa havia instalações adequadas. Tudo era necessário fazer, mesmo que fosse provisório. Eu nunca vira casa tão antiga. As paredes tinham espessura de mais de 1 metro. Havia armários embutidos, enormes. Devia caber até móveis nesses armários que se afundavam pelas paredes. Pelas janelas da sala de jantar, eu olhava o pátio escuro, com as pedras de vários tamanhos no chão, para onde davam as portas, que deviam ter sido senzalas. O sobradão ficava numa esquina. Em todas as portas-janelas havia grades de ferro e nos ângulos vidros coloridos com formato de frutas, como se usavam antigamente. Tínhamos um pouco de vida social. Jogávamos bridge 2 vezes ou 3 por semana com o casal de amigos que foi nosso professor. Não ficamos nem 3 meses no sobradão. Leandro teve que seguir para Piracicaba, em serviço da mesma estrada, para substituir um engenheiro. Dessa vez, não alugamos casa em Piracicaba. Ficamos no hotel, com sala e quarto. Cada vez mais aborrecido no trabalho, Leandro me disse na primeira oportunidade pediria demissão. Foi quando recebeu carta de um amigo que precisava de engenheiro para um trabalho em Taubaté. Todas as despesas pagas e bom ordenado, por 3 meses. O serviço em Piracicaba tinha acabado. Voltamos para Itu, encaixotamos a mobília e seguimos para a cidade de Taubaté, onde ficamos residindo num apartamento do melhor hotel da cidade, até terminar o trabalho. 3 meses depois, Leandro disse que iríamos ao Rio. Vamos viajar um pouco, será nossa viagem de núpcias. Eu não conhecia o Rio, e lá ficamos 10 dias sem pensar em nada, e nos divertimos a valer. Já se passara 1 ano desde o nosso casamento. Em Taubaté, soubemos que Raul, noivo de uma prima da mulher de Renato, casara em Uberaba. Não pudemos ir por causa da distância e do compromisso que meu marido tinha para entregar o serviço de empreitada. Passeando pelo Rio, Leandro encontrou um amigo do tempo de solteiro. Fomos almoçar juntos mais de uma vez. Leandro me contou depois que o amigo lhe dissera: "Agora compreendo por que você se casou. Você que não queria saber de casamento. Se você não encontrasse essa moça, talvez nunca se casasse, mas teve a sorte de encontrar a moça certa na hora certa. Agora compreendo." "Mas por que ele disse isso?" perguntei. "Há tantas iguais a mim." "Nós nos casamos por amor, isso sim. Eu não sabia que você era inimigo do casamento." Leandro riu e disse: "Exagero dele. Eu não era contra o casamento. É que eu estava esperando você." "Eu é que estava esperando você", falei dando risada. Voltamos então para São Paulo. Ficamos em casa de minha sogra até resolver o nosso destino. Foi quando Leandro resolveu deixar definitivamente a estrada de ferro e aceitar trabalho em Ribeirão Preto, para onde seguimos logo depois.
Ribeirão Preto, cidade de muito movimento, muito dinheiro, rodeadas de magníficas fazendas de café, terra roxa, grandes fortunas. Voltei a sentir o pó vermelho a se entranhar nas roupas, nos móveis das casas, mas a maioria das ruas eram calçadas, e apesar do calor durante vários meses do ano, gostei da cidade, das pessoas que conheci, do ambiente diferente e muito mais progressista do que as outras cidades onde morávamos. Residências bonitas, alguns palacetes e muitos automóveis. Ficamos 2 semanas no hotel e logo alugamos casa por conta da companhia. Não era casa grande, mas tinha 3 quartos, 2 salas, banheiro sem banheira, quintal. Logo que nossa mobília chegou e nos instalamos, fiquei conhecendo as famílias dos outros engenheiros que estavam se instalando também. Foram as primeiras pessoas que conheci na cidade, e nenhuma era de lá. Havia bons cinemas e teatros na cidade. As estradas ainda não eram asfaltadas. Quando havia vento, o pó entrava nas casas e penetrava pelos cantos, pelas trinchas das janelas, no chão e nos móveis. Mas eu sabia que era o pó vermelho e fino. Enquanto as outras donas de casa se queixavam desesperadas, eu me lembrava de Botucatu, e nada me queixava. Em todas as casas havia ventiladores, prontos para funcionar a qualquer hora do dia ou da noite. Os verões eram prolongados, 6 a 7 meses, as secas também. A princípio estranhei, pois apesar do pó vermelho de Botucatu, havia inverno, e às vezes forte, com geadas, como em São Paulo, onde se sentia frio e onde se dormia com vários cobertores. Mas o verão era forte, e lembro-me de alguns anos em Ribeirão Preto, onde tivemos que ligar os ventiladores em junho e julho, usar leques, enxugar o suor que corria pela testa, pelo pescoço, nos próprios meses de inverno. O café estava no auge, com o preço bom e havia dinheiro correndo, dinheiro que dava para construir palacetes, possuir vários automóveis e frequentar casas de diversões, onde só se bebia champanha. Os engenheiros recém-chegados não frequentavam essas reuniões, ou por não conhecerem as pessoas da cidade, ou por terem crianças pequenas. Meu marido e eu continuamos na vida tranquila, sem nada frequentar, sem conhecer ninguém. Nossa casa alugada era simplesmente imobiliada e recebíamos algumas visitas, poucas, das famílias dos engenheiros, quase todos diplomados em São Paulo. Começamos então a reservar dinheiro para comprar um terreno e construir casa. Não havia filhos, nem esperanças. Nos acostumamos assim e vivíamos um para o outro. Nos amávamos intensamente, isso bastava. Nossas famílias nos visitavam uma vez por ano e nós também viajávamos para São Paulo por 2 ou 3 dias. Já havia estrada de rodagem ligando Ribeirão Preto a São Paulo, mas sem asfalto. Poeira e lama, lama vermelha e pegajosa. Meu irmão Renato e a mulher foram de mudança para a cidade de Franca. Alugaram casa na cidade e pensavam em comprar fazenda. Era o sonho de ambos. Quando passavam por Ribeirão Preto, íamos à estação para vê-los. Às vezes ficavam alguns dias conosco. Raul, o irmão gêmeo de Renato, já era pai. Ele e a mulher ainda residiam em São Paulo quando nasceu Sérgio. Como em São Paulo a vida era difícil, mudaram-se para a fazenda em Uberaba. Por alguns anos, a vida foi tranquila para todos nós. Nessa época, ainda tocávamos violinos, duetos. Eu continuava a ler, livros comprados, livros emprestados, livros lidos e relidos. A mãe de um dos engenheiros começou a dar-me lições de piano. Fora professora de piano em São Paulo, agora estava aposentada e residia com o filho e a nora. Eu gostava de Dona Emília. Ia à minha casa 2 vezes por semana e me ensinava com paciência em piano alugado. Aproveitei tanto que comecei a acompanhar meu marido em músicas mais difíceis, como sapateado,
de Sarasate. Eu estudava várias horas por dia e à noite tocávamos juntos. Deixei de lado o violino. Quando minha sogra passava tempos conosco, ensinava a empregada a fazer pratos especiais. Sabia que eu não dava para a cozinha. Eu gostava de fazer bolos e sorvetes. Como o calor predominava parte do ano, os sorvetes eram apreciados e eu gostava de variar. No quintal havia 2 cajueiros. Uma árvore dava cajus vermelhos e a outra amarelos. Eu adorava as árvores e pensava com simpatia nas pessoas que a haviam plantado. Eram cajuadas geladas, sorvetes de caju e compotas deliciosas. Minha sogra e eu aproveitávamos não só essa fruta, como as mangas. Mangas em todos os quintais, nas chácaras e nas fazendas. Nunca vi tantas qualidades e tão variadas. Mangueiras lindas com ninhos escondidos, árvores protetoras com seus galhos imensos, folhudos, fazendo sombra, amenizando o calor. Meus pais permaneciam 1 mês por ano em nossa casa. Andávamos pela cidade, cumprimentávamos os vizinhos, sentávamos no jardim à frente da catedral e ficávamos, meus pais e eu, conversando e trocando ideias, vendo as pessoas passarem, os automóveis de marcas estrangeiras das mais caras, levando as famílias dos fazendeiros. Durante os meses de seca prolongada, o pó vermelho nas estradas parecia pó de arroz de tão fino. Bastava aos passos de alguém ou de um animal pequeno, a poeira subia, e levava tempo para cair de novo, sumir e se acalmar. Quando, tempos depois, éramos convidados para jantar na fazenda de uns amigos, uns 20 minutos apenas de automóvel, eu me cobria com o lençol para não chegar coberta de pó. Recebíamos visitas de engenheiros com suas famílias. Visitavam nossos parentes, hóspedes. Quando recebiam os pais, mães ou tias, também os visitávamos. Nessa conversação, nesses acontecimentos, formamos sólidas amizades. Para o nosso grupo entraram outros casais, de médicos e advogados. Todos eram cultos, simpáticos e amáveis. Quando meus pais chegavam, eles, os amigos, vinham conversar. Oferecíamos cerveja gelada, refrescos e sorvetes. Papai começava a falar sobre o sertão, sobre as verdes matas sem fim, a quantidade de aves coloridas, araras e periquitos que voavam juntos, sobre o vozeiro dos papagaios. Tudo estava tão longe, no passado e na distância, por isso mesmo provocava curiosidade infindável entre os amigos. Perguntavam sobre as onças. Alguma havia se aproximado da fazenda? Meu pai respondia. Ouvira rugidos muitas vezes de onças famintas procurando caça, mas nunca encontrara um tigre, como era chamada no sertão. Encontrara as pegadas. Ele se lembrava de que certa vez, viajando com os amigos, caíra chuva forte. Esperaram na choupana de um morador que a chuva passasse. Quando partiram, perceberam as marcas de um grande tigre que acabara de passar pelo caminho, pois estavam visíveis e a água não as cobrira ainda. Como estavam com pressa de chegar, não puderam esperar, mas a onça devia estar por perto. Mamãe contava que passavam às vezes meses sem açúcar no sertão. Substituíram por rapadura, mas não era a mesma coisa. Alguns amigos perguntavam sobre os índios. Nunca tinham visto algum? Perguntavam sobre o caboclo. Que tal o caboclo? Papai narrava fatos sobre os criminosos que iam para o sertão, fugindo da justiça, e lá ficavam morando, sem nunca poder se mudar. Todos eram compadres, compadre fulano, compadre cicrano. Todos bonzinhos, contavam que haviam assassinado em defesa. Nenhum era culpado, verdadeiramente culpado. Eu entrava na conversa. Papai, e esses que marcavam na espingarda as mortes cometidas? Será que tudo foi em defesa própria? Meu pai respondia. É o que eles diziam, minha filha. Lá eles eram bons trabalhadores. Tinham amor dos filhos,
tratavam bem as mulheres. Como vizinhos ou compadres, nunca deram trabalho, nunca tiveram briga feia entre eles. Digo vizinhos, mas léguas de chão separavam uns dos outros. Talvez, se fossem vizinhos de terra, não fosse a mesma coisa, vizinhos de propriedades. Eram todos rudes, primários e analfabetos, mas sempre me respeitaram, graças a Deus, e aos meus. Nunca tive queixas, mas sempre os ajudei. Talvez esse fosse o principal motivo. Fizemos o que pudemos por eles, ajudamos a criar os filhos, batizamos muita criança, quando um padre, uma vez por ano, aparecia na vila mais próxima. Então eles se casavam. Nós éramos sempre os padrinhos, batizávamos os filhos, que já eram muitos. Ensinávamos remédios, dávamos roupas. A princípio eram desconfiados, não sabiam de que maneira iríamos recebê-los. Mas, quando adquiriam confiança, contavam suas desventuras e nós ficávamos amigos. Às vezes, as mulheres morriam de parto ou de outra doença, deixavam criancinhas, e eles traziam para que nós as criássemos até crescerem. Ensinávamos as crianças a ler e a conviver cristamente. Eles ficavam orgulhosos de saber que os filhos podiam até ler a letra de jornal. Perguntavam: então o senhor sempre foi respeitado ou temido? Um advogado, nosso amigo, queria saber. Papai respondia: respeitado sim, mas não temido. Antes podia dizer querido. Nós os ajudávamos no que podíamos. E eles sempre falavam: creio que sinceramente, que sem a nossa ajuda, pereceriam no sertão. Eu contava que papai sempre andava armado. Tanto ele como mamãe sabiam atirar perfeitamente. Meu pai tomava a palavra. Quando perguntavam, eu explicava que era por causa de uma fera que poderia aparecer de repente, para roubar cabritos, matar bezerros para comer, mas eu sabia que no íntimo de cada um havia o receio de uma denúncia minha. Então, me respeitavam. Mamãe contava que todos tinham boas armas, caixas cheias de cartuchos. Quando iam à cidade de Botucatu visitar as filhas, traziam presentes para todos no sertão. A vizinhança vinha de longe, a cavalo, para receber as lembranças que Ciá Rosinha ou Comadre Rosa tinham trazido para eles. Um pedaço de pano para um vestido, uma camisa para tal criança, sabonetes em caixotes, sabão de cinza para lavar roupas, colares brilhantes de pedrinhas, brinquinhos de ouro. O brilho do ouro exercia fascinação sobre a caboclada. Cada afilhado, menino ou menina, recebia correntinha com medalha para usar no pescoço. Como agradeciam e quanto agradeciam! Iam procurar plantas colhidas nas matas. A comadre gostava tanto de parasitas raras. Medalhinhas com efígies de santos. Santo Antônio, Jesuizinho, Senhora da Graça, uma gracinha. Gostavam de receber esses presentes e ficavam gratos por não terem se esquecido deles. Mamãe contava que geralmente chamavam Jesus de Jesuizinho, afagavam as medalhas, beijavam-nas com respeito e colocavam no pescoço das criancinhas. Diziam: Nossa Senhora Gracinha. Papai rematava as lembranças. Era uma pobre gente, mais digna de dó do que outra coisa. Quando deixamos o sertão para sempre, choraram como crianças. Nossas recordações, investigadas pelos amigos, as horas passavam, rápidas. Meus pais gostavam de lembrar. Leandro e eu gostávamos de ouvir, assim como os novos amigos. Nunca fiz amigos com facilidade. Não sei se por timidez ou desconfiança. Mas quando ficava amiga de alguém, conservava essa amizade para sempre, como faço até hoje. Uma noite ficamos conhecendo um casal, com 2 filhos meninos. Eram nossos vizinhos e nos deram de presente um cachorrinho que já veio com o nome de Pingo. Tinha um pingo branco na cabeça preta e marrom, Fox Terrier. Um amor de cachorrinho. Conquistou-nos ao primeiro instante.
O casal que nos fez presente do cachorro ficou nosso amigo até hoje. Os filhos cresceram. Um casou e o outro tornou-se padre, depois bispo. O marido morreu muitos anos depois. Hoje ainda continuamos amigos. Nunca recebi provas de amizade, dessa amizade que resiste ao tempo e às mudanças, como recebi de Dona Maria. Um dia, em conversa, contei que apreciava violetas dobradas. Na tarde do dia seguinte, recebi uma bandeja coberta com toalha branca. Sobre a bandeja, um ramo de violetas e um prato de pãezinhos ainda quentes. Com esses gestos de bondade, de carinho, de calor humano, conquistaram nossos corações. Violetas dobradas, amarradas com fita, pães ainda quentes e deliciosos. E ali estava o Pingo, inquieto, brincalhão, alegre companheiro, para solidificar a amizade entre o casal e nós. Com o tempo e a vida sem gastos extraordinários, conseguimos economizar para comprar um terreno no alto da cidade, em Ribeirão Preto. Com que satisfação meu marido começou a desenhar nossa futura casa. Pouco a pouco, principiou a construção. Para não chegar tarde ao escritório, ele se levantava de madrugada, ia para o local esperar os operários que geralmente chegavam antes das 7 e já encontravam a tarefa para o trabalho do dia delineada. Meu marido deixava tudo a cargo do mestre de obras e seguia a pé para o escritório que era do outro lado da cidade. Quando a casa ficou pronta, pensamos na mobília. Compramos tudo novo, pois até então não tínhamos quase nada. No mesmo ano em que nos mudamos para a casa nova, compramos nosso primeiro automóvel. Não me lembro mais a marca, mas nos levou para a fazenda de Renato, em Franca, nossa estreia, nosso primeiro passeio. Renato e a mulher estavam residindo na fazenda adiante de Franca, fazenda de café, sonho do meu irmão, que percorria a cavalo os cafezais, ficava assistindo os homens estenderem o café no terreiro ao lado da casa, olhava o céu muitas vezes, perscrutando o tempo, tal qual meu pai fazia, e antes de papai, muitos outros. Vale a pena recolher o café? Não recolher o café? Depois nos sentávamos no terraço cheio de plantas e trepadeiras que minha cunhada tratava com carinho. O café continuava a dar dinheiro. Eles tinham esperança de pagar a dívida com a próxima safra. Cafeeiros carregados, tudo em plena e firme esperança. Ouvia-se o monjolo batendo o milho para Quirera. Também havia um riozinho passando na horta, perto da casa, como na Bela Vista. A fazenda vizinha estava à venda e eles nos tentaram muito para que comprássemos. Minha cunhada dizia: "Que bom vocês morando aqui. Com o preço alto do café, ficaremos logo sem dívidas. Vamos ver as terras, são estupendas." Mas eu nunca me esqueci da resposta que Leandro deu. "Não entendo de terras, de fazendas, nada disso. Vocês entendem? São filhos de fazendeiro e sabem dirigir. Mas eu sou engenheiro. Se comprar, não saberei dirigir e fracassarei." Eu estava tentada a insistir com meu marido. Achava que tudo poderia dar certo, mas os conselhos e a vizinhança do irmão e cunhada, dois entendedores do assunto. Leandro lembrou que também tínhamos algumas dívidas, mobílias e automóvel. Estávamos bem instalados em Ribeirão Preto. Ele tinha bom ordenado e disse: "Não." Ficamos todos desapontados e eu guardei tênue esperança. Quem sabe mais tarde, quando tivermos mais dinheiro. Apesar do trabalho, Renato nunca esquecia a poesia. Sabia algumas de cor, e ali no terraço, olhando a tarde cair e os trabalhadores a se recolherem em suas casas, ouvindo o barulhinho do monjolo na horta, dizíamos versos, quase sempre juntos. Minha cunhada servia café com pão de queijo, feito por ela. Então eu imaginava a vida toda assim. A calma da fazenda, o monjolo quebrando milho, Leandro conversando com Renato ou ouvindo versos. Pouco dinheiro, o necessário para ter casa e automóvel, bons amigos, um cachorrinho para nos acompanhar nos passeios, café com pão de queijo no terraço, entre trepadeiras perfumadas.
De quando em quando tocávamos violino e piano. Leandro ainda não havia deixado de tocar e eu adorava ouvir. Compreendi a frase de Disraeli: a fortuna, a glória, o sucesso, até o poder só podem aumentar a felicidade, mas nunca a criar. Só as afeições podem criar verdadeiramente a felicidade. Naquele convívio entre nós, naquela compreensão e na amizade, estava inteirinha a frase de Disraeli. Por isso eles queriam que comprássemos a fazenda vizinha, para que continuássemos sempre juntos.